quero ilustrar com um martelo. Imagine você um martelo. O martelo foi desenhado, foi projetado, foi fabricado para bater prego, não é? Eu sei que tem gente que bate prego com sapato, com cabo da chave de fenda, mas o martelo foi feito para bater prego, não é assim? Para isso ele foi criado, para isso ele foi projetado, para isso ele foi pensado. Agora imagine um martelo que nunca foi usado. Ele fica lá no canto, jogado no canto da garagem, lá na caixa de ferramentas. O martelo que ninguém se importa. Esqueceram do martelo, deixaram ele lá no canto da casa. Agora imagine que esse mesmo martelo, ele pensa, ele tem sentimentos, ele tem alma. E esse martelo, ele, não sei porquê, aqui para efeito de ilustração, ele tem consciência própria. Dias e dias passam e ele continua na caixa de ferramenta. O nosso martelo com vida. E um dia alguém resolve lembrar do martelo. Alguém lembra que tem um martelo e vai lá na caixa de ferramentas, pega aquele martelo que estava se sentindo um pouco meio estranho, mas ele não sabe por quê. Mas alguém pega esse martelo. Ele sente que alguma coisa falta para ele. Ele não sabe o que é. Pegam ele, tiram ele da caixa de ferramenta, sai para o jardim com o martelo e ali usam o martelo para quebrar galhos das árvores do quintal. E aquele martelo pela primeira vez se sente então útil, ele se sente importante. Ele fala: rapaz, mas que coisa boa é quebrar galho, que coisa boa é ser usado para quebrar os galhos do quintal. E ele começa então a se sentir útil. E aquela pessoa bate os galhos e os galhos vão quebrando e o martelo vai se sentindo então diferente. Era como se o seu coração se enchesse de alegria. Mas depois, no final do dia, ele volta para a caixa de ferramenta. E ali então, refletindo na caixa de ferramenta, o martelo volta a se sentir mal. Ele fala: foi bom quebrar galho, foi legal. Antes eu tinha um vazio, agora, pelo menos, eu fui usado para alguma coisa. Mas não me parece que isso é o certo. Não me parece que realmente isso preenche o meu vazio. Foi até divertido bater nos galhos, mas isso não era o bastante. Algo ainda estava faltando. Nos dias seguintes, o martelo foi usado frequentemente, desamassou calota, despedaçou algumas pedras, colocou o pé de uma mesa no lugar. Ainda assim, ele continuava insatisfeito. Ele anseia por mais ação, ele quer ser usado o máximo que puder para bater nas coisas ao seu redor, para quebrar, despedaçar, amassar. Ele descobre que não experimentou bastante desses eventos para se sentir completo. E ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas sempre ao final do dia, de volta à caixa de ferramenta, ele se sente insatisfeito. A insatisfação não deixa o seu coração. Então um dia alguém usa o martelo num prego. De repente uma luz invade a alma do martelo. Ele agora entende para que foi verdadeiramente projetado. Foi feito para bater pregos, que não tinha nem comparação com as outras coisas que ele bateu. Agora ele sabia o que sua alma de martelo estava buscando por tanto tempo. Qual é, então, o propósito do martelo? Parece que finalmente ele havia descoberto. Qual é, então, o meu e o seu propósito? Qual é, então, o propósito dessa igreja que hoje completa 84 anos de existência? Para que nós existimos? Queridos irmãos, eu tenho visto a igreja do Senhor, as igrejas como comunidades locais, fazendo muitas e muitas coisas, vivendo num ciclo, num circuito de alta velocidade. E eu vejo também muitas comunidades cansadas e tristes, porque de fato
cada vez mais, a igreja do Senhor Jesus tem se afastado, tem se permitido afastar do verdadeiro propósito para o qual ela foi criada. E aqui nós temos nas palavras do próprio Cristo o propósito para o qual a igreja foi criada. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus 28, 19 e 20. O texto está projetado também. São dois versículos muito conhecidos. Pode passar, por favor. Não está funcionando. Não foi. Acho que a distância aqui não deu certo. Ou foi? Acho que agora foi, hein? Tá certo. Isso é a tecnologia, né? Sempre passando a perna na gente. Mas tá lá. O texto tá lá. Não sei se está no tamanho suficiente para você conseguir ler. Mas de qualquer forma, abra a Bíblia e deixa ela aberta enquanto nós refletimos no texto. Diz assim: os 11 discípulos, eu estou lendo desde o 16, depois nós leremos juntos o texto 19 e 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vamos todos juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto muito conhecido, chamado de Grande Comissão. O grande mandamento que o Senhor Jesus deu para nós, que o Senhor Jesus deu para a igreja, que o Senhor Jesus deu para os seus primeiros discípulos, e que se estende para cada um de nós, que também somos discípulos de Jesus. Façam discípulos de todas as nações. Esse é o grande mandamento. E se cada um de nós entendesse que precisamos voltar a essas palavras, as ordens de Jesus, o mandamento de Jesus, para encontrarmos o propósito da nossa vida, muitos dos nossos problemas acabariam. Muitos dos nossos problemas seriam sanados. E se tem uma palavra que eu gostaria de deixar para a minha igrejinha antiga nessa noite, jamais se desviem, se permitam desviar do propósito de Deus para a sua igreja. Existem muitas coisas que a igreja pode fazer, mas existe uma única coisa que a igreja jamais pode deixar de fazer, e que a igreja jamais pode colocar em segundo plano, que é a pregação do Evangelho de Jesus. A ordem que Jesus nos dá aqui. E na verdade, não apenas o pregar o Evangelho é o cerne da missão da igreja, como dessa ordem, desse mandamento, deveriam fluir todas as outras atividades da vida da igreja. Tudo que nós fazemos deveria ter que ver com a grande comissão. Absolutamente tudo. Eu gostaria então de deixar uma reflexão para você. Você, membro dessa igreja, você, visitante, você que ainda não pertence à igreja de Jesus, mas que hoje está aqui. Saiba que o propósito de Deus, a missão de Deus no mundo é recolher, reunir o seu povo. E é isso que Ele está fazendo através da igreja. Rapidamente, algumas definições aqui. Vamos pensar um pouquinho em palavras importantes do nosso texto. O texto fala em 4 verbos, 4 ações fundamentais da igreja: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. O que significa cada uma dessas ações? Bom, não é muito difícil, é muito simples na verdade. O que significa ir? Eu estou aqui e eu vou então ir para lá. Estou me deslocando. O verbo aqui,
lá na língua original, literalmente é andar, é caminhar. A ideia de caminhar mesmo, a pé, né? Então você deve caminhar para cumprir a grande comissão. O que isso significa? Qual a implicação disso para a minha vida? Fazer discípulos. Fazer discípulos é transmitir vida. Fazer discípulos é mais do que ensinar. Talvez na sua versão aí, que você trouxe hoje, esteja lá ensinando todas as nações. Existe uma versão que está assim, né? Ensinando todas as nações. A palavra ali, na verdade, vem da mesma raiz do substantivo discípulo. A ideia é fazer outro discípulo, é multiplicar discípulos. Aquilo que a gente chama hoje de discipular, né? Eu não sei por que não está a palavra discipular aqui, mas é exatamente essa ideia. Discipular. E discipular é transmitir vida. Batizar, que viria a ser batizar? Lavar com água, incluir. A preocupação principal aqui não é a quantidade de água, a principal preocupação do texto aqui sequer é a água, ao meu ver. Ao meu ver aqui, a maior preocupação é a ideia de inclusão. Porque não adianta nada você sair por aí e lançar semente se você depois não colhe aquilo que você plantou. Depois você não reúne esses discípulos na comunidade de fé. E é isso que nós precisamos fazer. E a última ação contida aqui na grande comissão é a ação de transmitir conhecimento. Pensando nisso então, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês 4 dimensões da grande comissão que eu vejo que devem ser resgatadas no coração de cada um de nós, para que nós sejamos uma igreja que realmente faz diferença. Gostaria que você prestasse bastante atenção, acompanhando no texto, olhando as palavras do texto, conferindo para ver se realmente é isso que a palavra de Deus está te ensinando nessa noite. E que você, ainda que emocionado nesse momento tão especial para nós como igreja, tivesse realmente a tua mente aqui, na ordem de Jesus, para que você saísse desse lugar nessa noite com uma decisão tomada, com um compromisso renovado na missão da igreja. Porque, queridos, nós podemos passar ano após ano lembrando dos momentos especiais que passamos aqui. Nós podemos passar ano após ano nos emocionando e chorando com as bênçãos que o Senhor nos derramou nesse lugar. Mas nós podemos até mesmo transformar esse sentimento que é tão especial para cada um de nós, que há tantos anos estamos aqui nessa igreja, num ídolo no nosso coração que nos desvia da missão de Deus para nós. Queridos, nada adianta nós celebrarmos a igreja. Essa que é a verdade. Nós somos chamados a celebrar Cristo. E celebramos Cristo quando exaltamos Cristo. Deus não nos chama a proclamar a igreja congregacional. Deus não me chamou para proclamar a igreja batista. Deus não chamou você para proclamar o seu ministério. Nós não existimos para proclamar aquilo que fazemos. Nós existimos para proclamar a obra do Senhor. E na verdade a ordem que o Senhor nos dá aqui é exatamente essa. E nós veremos que é uma ordem completa, integral, perfeita. Mas que com tanta facilidade nós nos desviamos dela. Tanto da perspectiva ou do ponto de vista da igreja como comunidade, quanto do ponto de vista individual. Das prioridades que cada um de nós escolhe para si, na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Primeira dimensão que eu gostaria que você acompanhasse comigo no texto, é aquilo que eu chamo de dimensão geográfica. E desculpe, irmãos, eu estou dando aula para vocês de novo, né? Não tem jeito. Isso aí acho que vai me carregar para o resto da vida. Dimensão geográfica. O que eu quero dizer com dimensão geográfica, Hilton? O que o texto está falando de geografia aqui? Está falando. Ele fala de todas as nações, ele fala de ir, ele fala de deslocar-se, ele está falando sim que a nossa missão tem uma dimensão geográfica. Como assim?
Tudo começa com o ir. Alguns até falam assim, nós precisamos cumprir o ide de Jesus, não é assim? A gente gosta muito de usar isso, né? Quando a gente faz congresso de missões, quando a gente fala de missões. O importante é a gente cumprir o ide de Jesus. Espera aí. Na verdade, o centro da palavra aqui desse texto não é o ir, é o fazer discípulos. Mas o texto também, ele está organizado de tal maneira que se eu não for, eu não consigo fazer discípulos. É isso que Jesus está querendo dizer. De modo que a minha tradução coloca assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é assim? Ou na versão que a gente leu aqui, vão, portanto, façam discípulos. Por que ele colocou vão ou ide, dependendo da tua versão, no imperativo? Como uma ordem, como um mandamento. Porque lá no texto grego não está um mandamento. O verbo não está conjugado no modo imperativo. Ele não está conjugado como se isso fosse uma ordem. Mas a gente fala o tempo todo ide, né? Vamos cumprir o ide de Jesus. Ora, se o mandamento não é ir, então tem alguma coisa errada na minha tradução. Ou então eu estou entendendo errado esse texto há muitos anos. Eu vou tentar explicar para você aqui. O verbo principal é fazer discípulos. A ação principal é o discipulado. Aquilo que Deus mais quer que eu faça é que eu me preocupe em transmitir a vida que recebi de Cristo para as outras pessoas. Esse é o objetivo. Essa deve ser a nossa meta. É isso que devemos fazer. No entanto, eu não consigo fazer isso, eu não consigo discipular absolutamente ninguém, se eu não saio do meu lugar e vou até a pessoa. Isso pode parecer muito banal, mas é exatamente isso que o texto está dizendo. Isso pode parecer muito banal, mas é exatamente isso que muitas igrejas não fazem. Ou não? Isso pode parecer muito banal, mas talvez seja exatamente o ir que você não cumpre. Você fala muito de discipulado, você aprende, você vem para EBD, e você ouve lá a Bíblia, e você está inchado de Bíblia, e você já está quase um balão prestes a estourar de tanta Bíblia. Só que você não transfere isso para ninguém. Por quê? Porque você não tem a coragem, o desprendimento, a disposição de sair da tua zona de conforto e ir até alguém que precisa da palavra de Deus. Nós fazemos isso o tempo todo. Não é assim? Estamos lá no nosso lugar de trabalho. Vivemos lá. Anos e anos e anos e anos e anos. Falamos de tudo. E até damos bom testemunho. O nosso colega nunca viu a gente falar um palavrão. O nosso colega do lado nunca ouviu a gente falar uma mentira. O nosso colega do lado nunca ouviu a gente fazer alguma falcatrua no nosso trabalho. Nós damos um ótimo testemunho. Mas na verdade o Senhor Jesus nos chamou a sair do nosso lugar, nem que seja para a mesa do lado, e ir até essa pessoa e proclamar Jesus, e entregar a mensagem do Evangelho a essa pessoa. É muito fácil falar de ir. Não, a nossa igreja vai. A gente pegou aqui Marcelo e Larissa e mandamos lá para o Nepal. Não tem como ser mais longe, né? Tem lugar mais longe que o Nepal? É longe para chuchu, irmãos. Eu não tenho nem noção de quantos milhares de quilômetros é daqui até lá. É longe. Não é verdade? Lá eles estão, pregando o Evangelho. Aí a gente aqui bate o peito, né? Bate no peito. A minha igreja, ela é uma igreja missionária porque a gente mandou um cara lá para o Nepal. A gente mandou um casal lá para Roraima. A gente mandou outro para não sei onde. Aí a gente vai alistando os nossos missionários. Igreja missionária é a igreja que todos vão. Todos. Vamos até o vizinho. Vamos até o colega de trabalho. Vamos até os parentes não crentes. Vamos até as pessoas que estão padecendo necessidades nas ruas. Nós somos missionários à medida em que nós temos o desprendimento, a disposição de sair daquilo que é para nós tão confortável e ir até o outro. E você vai ver ali que na verdade tudo começa com ir.
passa pelo fazer discípulos, atravessa pelo batismo e pelo ensino, ou seja, a integração e o treinamento, e culmina onde? Igreja plantada. Ué, o meu evangelismo vai levar para a igreja plantada? É isso que a gente deveria sonhar o tempo todo. Irmãos, como é fantástico poder lembrar. E eu vou confessar para vocês, quando eu era criança eu não gostava muito de sair daqui não, porque eu era rebelde a essa palavra aí, né? Mas, porque aqui é muito bom, né? Não é bom? O banco não é bom? Agora que botou o colchoado, então ficou ótimo, né? Tem ar-condicionado, aqui é bom, gente, aqui é muito bom. Só que Deus chamou a gente para ir lá para o 32, lembra? 32? Quem dirigia a Kombi? Tio Daniel Coutinho. Quantos lembram do presbítero Daniel Coutinho? Muitos lembram. Tio Daniel dirigia a Kombi. Hoje você vai no 32, continua indo em um lugar muito precário, mas pelo menos você consegue chegar no asfalto até a igreja, né? Quase. Você chega até a escola e depois você contorna ainda um pouquinho de estrada de chão. Quase até a igreja tem asfalto. Mas naquela época não tinha asfalto e nada. Nada. E parecia que o tio Daniel ia mirando nos buracos, dirigindo a Kombi azul, né? E ele ia dirigindo, parece que aquele buraco é fundo, vou nele. Aí, mandava no buraco, né? E a gente ia saltitando para a congregação do 32. Que benção, igreja plantada, tá lá, irmãos. Porque teve gente que saiu do banco confortável de Campo Grande, perto da estação, com ônibus na porta, entrou numa Kombi velha, que só ia no buraco, e saía daqui e ia lá para o quilômetro 32 para pregar o evangelho. Igreja missionária é o pastor Alexandre, que foi lá para Joinville e passou 5 anos da sua vida lá servindo ao Senhor. Igreja missionária é o irmão que apareceu no vídeo aqui, Edson e Miriam, que estão lá em Roraima. Mas para que eles estivessem lá, queridos, a gente não pode olhar só o nosso lado aqui. A gente precisa pensar, eu preciso ter a mesma disposição que eles. Eles foram, porque o Senhor os moveu a ir. Jesus está te movendo a ir também. Ó. Olha a palavra dele para você. Ir para o 32, ir para Vila Jardim, aí já era bem mais civilizado, né? Congregação de Vila Jardim era tranquilo, né? Ir para o Cachamorra, né, André? Estamos lá, firme e forte. Para Barra de Guaratiba, Paulo está aí também, que eu ouvi, né? Barra de Guaratiba. Quantos anos tem a congregação de Barra de Guaratiba, Paulo? 54? 54 anos. Total ou só daqui? Só daqui tem 54 anos, mas no total? No total, pai, tem noção? Ali é antigo, né? Uns 60 anos de congregação. Aí você fala, rapaz, congregação de 60 anos, vamos fechar isso aí. Não, não dá para fechar. Sabe por quê? Porque onde se prega o evangelho, a gente não fecha a porta. Deus não está chamando a gente para fazer um negócio que dá certo. Deus está chamando a gente para ir levar o evangelho. Ah, pastor, mas aqui é tão bom. É tão bom. Eu sei que é bom. Sei que é muito bom aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na vontade de Deus, estar na vontade de Deus é muito melhor. Deus não te chamou para ficar aqui. Deus te chamou para daqui você buscar as pessoas que estão lá fora. Na tua casa você precisa ir no vizinho do lado. No teu trabalho você precisa ir na mesa do lado. Na tua escola você precisa ir na carteira do lado. Deus não te chamou simplesmente para vir aqui, ou ir naquilo que a igreja oferece, encontro, acampamento, retiro, tudo isso é muito bom. Você volta forte, né? Você volta forte para que agora você vá e abençoe quem está longe, com o objetivo de plantar novas igrejas. Entenda isso, igreja. Responsabilidade de plantar nova igreja não é do pastor Alexandre,
diretor de missões da igreja. Responsabilidade de plantar a igreja não é do pastor Milton, que está lá em Joinville, do pastor André, do pastor Paulo, que são os pastores das congregações. Responsabilidade de plantar a igreja é sua. É sua. O que está acontecendo na Barra, o que está acontecendo no Cachamorro, o que está acontecendo em Joinville é sua responsabilidade. Ah, mas eu oro. Bênção, continue orando. E ore muito. Mas de vez em quando, fala assim, hoje eu não vou para aquele culto abençoado lá na igreja, não. Eu vou ajudar o pastor Paulo lá na Barra. Porque tem alguém precisando lá. Para dar uma aula, para cuidar das crianças, para cantar uma música, para dirigir o louvor. Hoje eu não vou dar aula na EBD na minha classe, não. Minha classe é fantástica. Escola bíblica dominical é excelente. Mas hoje eu vou dar aula lá no Cachamorra. Será que é difícil, irmãos? É pertinho, é ali, ó. É ali. Tem um ônibus passando na porta. De carro, então, é rápido. Você vai chegar e você vai abençoar. Quanto está faltando de disposição no teu coração para sair da tua zona de conforto para cumprir a missão de Jesus? E o mais curioso é que às vezes tem gente que chega e fala assim, tem congresso de missões, né? Aí vem alguém aqui e faz um apelo missionário. Aí o camarada levanta a mão, eu quero ser missionário. Aí depois chega para o pastor e fala assim, pastor, Deus está me chamando para ir para a China. Mas o cara não prega o evangelho para o cara que está do lado, o vizinho, do mesmo muro. Como é que Deus vai te usar na China se ele não está encontrando lugar no teu coração para que você cumpra a missão aqui onde Ele te colocou? Entende, meu querido? A dimensão geográfica implica num compromisso de cada crente em sair da sua zona de conforto para pregar o evangelho, para aqueles que estão ao seu redor e também para aqueles que estão bem distantes de nós. O nosso compromisso missionário para com aqueles que estão distantes vai ser cada vez maior à medida que cada um de nós entender o seu papel missionário aqui onde está. Quando nós, de fato, vivermos missões, pregando o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor, aí sim, o nosso apoio àqueles que estão distantes vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais eficaz. Primeira dimensão tem como foco o verbo ir. Ide, portanto, façam discípulos. Se você não for, você não vai fazer discípulos. Pastor, eu queria tanto que a minha igreja crescesse. Eu queria tanto que a minha igreja fosse maior. Eu queria tanto que mais e mais pessoas chegassem na minha igreja. Mas sabe como é que é, né? A gente está vivendo dias tão difíceis. As pessoas estão surdas, porque lá na igreja a gente só prega a Bíblia. E como a gente só prega a Bíblia, as pessoas não querem mais ouvir a Bíblia. As pessoas estão indo lá para a igreja da prosperidade, a igreja daquelas promessas falsas e tal, e tal, e tal. Será que é assim? Será que esse raciocínio está correto? Pedro pregou e quantos se converteram no Pentecostes? Mais de 3.000 almas, não foi assim? Pregou de novo, mas ali na frente, mais de 5.000. 2 sermões de Pedro foram 8.000 convertidos. Já pensou? É muita gente. A igreja cresceu? Pedro pregou a palavra da prosperidade? Negativo. Ele pregou a palavra do sofrimento. Ele falou, você vai crer em Cristo e você vai ser perseguido. Você vai crer em Cristo e você vai ter problema. Mas vale a pena. Ele pregou Cristo e as pessoas vieram. Onde se prega Cristo, as pessoas também vêm, meus irmãos. O problema é que às vezes a gente não está tendo a disposição de ir até as pessoas para pregar Cristo. Para que a igreja cresça, nós precisamos sair e ir até as pessoas. Dimensão que eu chamo aqui de missional.
é a segunda que eu quero trabalhar com vocês. Por que dimensão missional? Porque todas as outras ações do texto que nós lemos, ir, batizar, ensinar, apontam para o fazer discípulos. Nós precisamos viver como missionários, aqui onde nós estamos, adotando a mesma postura do missionário, tendo como foco, como propósito principal da nossa vida, o fazer discípulos. O encontrar pessoas e trazer essas pessoas para Cristo. Nós temos missionários entre índios, temos missionários em outros países. Como será que é o trabalho do Edson lá com os Yanomamis? Como que eu estou pregando aqui para vocês? Você pode pensar vários detalhes aqui. Aqui tem um púlpito de madeira. Nós estamos todos sentados num templo, alinhados nos bancos de madeira. Eu estou vestido de sapato social, calça, camisa, igual a maioria de vocês homens. As irmãs estão também não iguais, porque dizer que uma mulher está vestida igual a outra é o fim, né? Mas estão vestidas com as suas roupas da nossa cultura, aqui do Rio de Janeiro, não é? Para nós isso é muito normal, muito natural, não é assim? Agora, o Quinha chegou no Yanomami, os caras estão lá quase pelados, eles vivem em umas casas de palha, eles têm uma religião muito esquisita, feitiçaria brava mesmo, é o que eles praticam lá, né? Muito diferente da nossa. Jesus, ninguém nunca tinha ouvido falar. Enquanto aqui, para quem você pergunta aí na rua, o cara não é crente, mas você pergunta, você já ouviu falar de Jesus? Sim. Quem é Jesus? O cara vai te contar a história toda, não é? As pessoas conhecem Jesus, sabem de Jesus. Lá no Yanomami, não sabem, não conhecem nada de Jesus, absolutamente nada. Como então que o missionário tem que lidar com essas pessoas? Primeiramente, se ele chegar lá na tribo e falar, eu vim aqui pregar Jesus para vocês, quantos Yanomamis vão entender? Nenhum, porque eles não falam português. Então, primeira coisa, você precisa aprender a língua deles. Não é? Em segundo lugar, você não pode se escandalizar com o fato dos caras estarem andando pelado. Não é? Por quê? Porque é assim que eles vivem. Aquilo para eles é absolutamente normal. Para nós é esquisitíssimo, mas para eles é o normal. Depois, você precisa entender como que ele mora, como que ele come, como que ele busca o seu sustento, como que ele se relaciona com as outras pessoas. Enfim, você precisa entender qual é o raciocínio daquele povo onde você está trabalhando. Faz sentido, não faz? Aí o missionário, então, ele começa a ir caçar com o índio. Ele começa, então, a falar as palavras na língua do índio. O índio vai entendendo ali aos poucos e ele vai aprendendo e consegue se comunicar com aquela língua. E aí ele consegue fazer pontes do evangelho para aquela cultura. Afinal de contas, já pensou falar de cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. O cara nunca viu um cordeiro na vida, ele não tem a menor ideia do que é ovelha. Não tem ovelha na selva amazônica, né? E aí? E ele vai fazendo pontes. E ele vai estabelecendo essas pontes, e a partir dessas pontes ele vai proclamando o evangelho. Tá certo essa atitude do missionário? Entender a cultura para poder proclamar o evangelho àquela cultura? Sim. Por que a gente não faz isso com as pessoas que estão lá fora? Aqui, no Rio, Campo Grande. Por que às vezes a gente é tão resistente em falar a língua dessas tribos urbanas que estão aí fora? Não estou falando de ser igual a eles, não. Eu estou falando simplesmente de se estabelecer pontes, tá?
Eu não estou falando que você tem que usar, tem gente que até diz que tem que fazer, né? Você tem que fazer tatuagem, tem que botar um monte de piercing, ficar... Não estou falando isso não, tá? Mas eu estou falando o seguinte, não adianta você abordar essas pessoas como se você fosse o santo e eles fossem os pecadores. Porque evangelizar é um pecador falando para outro pecador da redenção que recebeu de graça de Cristo Jesus. Não é como se nós fôssemos melhores e eles piores. Nós somos iguais. A diferença entre aquele que já foi redimido e o que ainda não foi, é simplesmente a graça que ele já recebeu. E que nós estamos tão felizes que recebemos que nós anunciamos, não é? Só que se eu anuncio numa linguagem que ninguém entende, eu não estou anunciando, não é? Faz muito sentido que o missionário lá no Nepal aprenda a cultura para falar a cultura, não é? Mas nós não queremos aprender. E aí por isso nós viramos uma subcultura. E consequentemente, nós não conseguimos dar o coração do Evangelho, o essencial do Evangelho às pessoas. O que nós fazemos então? Nós começamos a dizer para as pessoas, vem para a minha igreja. Quando na verdade o chamado de Jesus é, vem para mim. Nós falamos, vem para a minha igreja para você ser um religioso como eu. Para você viver que nem eu vivo, para você usar a minha roupa, para você estar lá, 6h30 domingo é o culto. 9h da manhã é a escola dominical. Você tem que estar lá. Uma vez por mês tem assembleia de membros. E aí você, na verdade, não está evangelizando, você está fazendo com que essa pessoa, lá de fora, simplesmente adote a tua forma de viver. Não é esse o chamado de Jesus para nós. Deus não chama a nenhum de nós para proclamar religião. Deus nos chama para proclamar Cristo. E se eu quero proclamar Cristo, eu não tenho que falar para o cara, seja que nem eu. Eu tenho que falar para o cara assim, eu vou falar para você na tua linguagem quem é Cristo, para que você seja como Ele. Deu para perceber a diferença? Fazer discípulos é replicar a vida de Cristo. Não a vida do pastor, não a vida da denominação, não a vida de um ou outro irmão abençoado. Nós devemos sim falar para as pessoas, sede meus imitadores, mas por quê? Porque eu sou de Cristo, assim que o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser missional ou ser missionário quer dizer que tudo que você faz tem o propósito de alcançar pessoas com o Evangelho. Cada diálogo, cada ação, cada relacionamento deve ter o propósito de deixar a mensagem de Cristo. E isso é muito difícil, meus irmãos. Mas é assim que nós deveríamos viver. Quanta energia eu estou gastando como indivíduo ou como comunidade para coisas que não têm a ver com alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo? Você deve pensar nisso. O teu trabalho Deus te deu para que você proclame Cristo. Teus relacionamentos de amizade Deus te deu para que você proclame Cristo. Tua vizinhança, tua família para que você proclame Cristo. Isso é muito difícil, mas esse deve ser o nosso propósito. Uma vida em torno da missão. Terceira dimensão é a dimensão... Terceira dimensão é a dimensão temporal. Como assim temporal? Olha o que o texto diz. Ide fazer discípulos. Não é assim? Os dois na tua Bíblia está no imperativo, está uma ordem presente, né? Só que depois ele diz batizando-os e ensinando-os. Mudou, o verbo ficou diferente. Por que ficou diferente? Porque primeiro você vai pregar, aí esse cara vai se converter, aí depois você vai batizar e depois você vai ensinar. Não é assim? O texto ele traz para a gente a ideia de dois momentos da nossa missão. O momento antes da conversão e o momento depois da conversão desses novos discípulos. O fazer discípulos está no centro. Antes eu vou e eu prego. Depois que essa pessoa é um discípulo, eu batizo e ensino.
A missão não acontece ou não acaba quando a pessoa se converte. A missão, ela continua. Ela tem um aspecto anterior, quando eu vou e prego, e tem um aspecto posterior, quando a pessoa é batizada e ela é ensinada. E por último, a dimensão da igreja. O que é isso? Existe algo da missão que é feito dentro da igreja e algo da missão que é feita no mundo. Ir é feito no mundo. Eu vou ao mundo. Fazer discípulos é feito no mundo. São cristãos enviados pela igreja para buscar os ímpios lá no mundo. Não fique esperando só as pessoas virem, não. Nós precisamos ir até elas. Mas batizar e ensinar é feito na igreja. Novos discípulos são integrados na igreja. A pessoa se converteu, agora eu preciso trazer ela para dentro. Eu preciso integrar através do batismo. O batismo é um símbolo maravilhoso de que aquela pessoa que antes estava perdida, agora é salva. Através do símbolo do batismo, do lavar com água, nós estamos mostrando que aquela vida suja, agora é purificada por Cristo Jesus. Não é? Agora, uma vez purificada por Cristo Jesus, essa pessoa também é integrada à comunidade dos salvos, daqueles que também estão salvos. E não somente integrada, ela é treinada, ela é ensinada, ela é preparada. Para quê? Para ser um teólogo, para escrever muitos livros. Nada contra, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que essa pessoa treinada volte para o mundo e resgate mais vidas que vão vir para a igreja, que vão ser integradas, vão ser treinadas e vão para o mundo e resgatem mais vidas e os tragam para a igreja, que vão ser integradas, ensinadas, preparadas e vão para o mundo. A missão acontece no mundo, mas ela só se completa na igreja. E esse é um ciclo que se retroalimenta, porque a partir do momento que a pessoa ela é treinada de novo, ela volta para o mundo para fazer mais discípulos. Lembram do martelo? Para que serve o martelo? Um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, ele disse o seguinte uma vez: veja, ateu, não é cristão não, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Vou repetir, preste atenção. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Para ele a vida não tinha sentido, porque ele não admitia a existência de Deus. Mas nós admitimos a existência de Deus, amém? Deus existe? Tem certeza? Absoluta certeza, né? Deus existe, e se Ele existe, Ele tem um propósito para a tua vida, que não é o propósito da prosperidade. Talvez Deus tenha pessoas aqui para dar a riqueza, mas o propósito de Deus para a vida de ninguém é fundamentalmente a riqueza. Não a fama, ainda que Deus faça alguns dos seus filhos conhecidos. Não o conhecimento, os diplomas, ainda que a alguns dos seus filhos Deus dê muito conhecimento e muita ciência. Não. O propósito de Deus para nós é que nós usemos o nosso dinheiro, a nossa fama, o nosso conhecimento para proclamar a Cristo Jesus. Nós vamos quebrar galho, nós vamos consertar pé de cadeira, nós vamos fazer um monte de coisa e nunca vamos encontrar o nosso propósito. Lembram do martelo? Onde que o martelo encontra o seu propósito? Quando ele prega. Onde que a igreja encontra seu propósito? Quando ela prega. Quando ela proclama as virtudes de Deus. Quando ela reflete o caráter de Jesus. Quando evangeliza a salvação. Quando gera discípulos. Quando ama os perdidos. Quando resgata os cativos. Qual é o propósito do martelo? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da igreja?
84 anos pregando o Evangelho. Outro dia o pastor Carlos Elias estava falando sobre as igrejas que morreram na Europa. E muito interessante a gente observar isso, porque algumas pessoas questionam, como é que pode a igreja morrer? Como é que pode um lugar, uma igreja local ali, uma comunidade que se reúne em determinado lugar morrer? O Senhor Jesus não diz que estabelecerei, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Isso não está escrito lá na Bíblia? Jesus não prometeu isso? O ponto, queridos, é que existem comunidades de pessoas que já foram igreja, mas que deixaram de ser. E uma vez que deixaram de ser igreja, deixaram de ter a bênção e a proteção de Jesus. O Senhor Jesus, Ele vai edificar a sua igreja. A igreja dos homens, a igreja de líderes, a igreja de placas. Essa o Senhor Jesus não honra. Sabe por que essa igreja chegou aos 84 anos? Não é por causa do nome congregacional. Não é por causa desse prédio. Não é por causa dos pastores que por aqui passaram. E aqui é uma igreja com uma incrível marca, né? 84 anos e só 3 pastores. Isso é incrível. Normalmente as igrejas têm muitos mais, né? 3 pastores, reverendo Alfredo, reverendo Porto, reverendo Nerval. Só 3. Ah, então a igreja é boa porque a igreja teve estabilidade, só teve 3 pastores. Não. Essa igreja não chegou aos 84 anos por causa de Alfredo, por causa de Porto Filho, por causa de Nerval. Essa igreja chegou aqui aos 84 anos. Hoje estamos comemorando, estamos felizes, estamos alegres e emocionados, porque por aqui passou o Evangelho em ação. Jesus Cristo foi colocado no lugar mais alto. E enquanto Ele for colocado no lugar mais alto, meus irmãos, essa igreja vai perdurar, vai crescer, vai abençoar, vai salvar para a glória de Deus. Mas no dia, e em nome de Jesus isso nunca vai acontecer, que o liberalismo teológico, o abandono da Escritura, o abandono do Evangelho, doutrinas de homens, heresias forem adotadas, aí a igreja não existe mais. E onde a igreja não existe mais, não há mais a mão do Senhor. Existem muitos lugares com placa de igreja aí fora. Muitos. Onde ali não está a presença de Deus. Ali não está a igreja de Jesus. Ali não está uma comunidade que vive para honrar Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus queridos irmãos, vocês hoje têm essa responsabilidade de voltar à missão. E voltando à missão, pegando-se a ela, elevar o nome de Jesus à posição mais alta, para que essa igreja viva ainda muitos e muitos anos para a glória de Deus. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar, mas que o Senhor nos encontre fiéis na sua palavra. Você pode ficar de pé? Senhor Deus, como é bom fazer parte de uma comunidade onde o teu evangelho é pregado. Como foi bom, ó Deus, crescer aqui nesse lugar, ouvindo o evangelho. Como foi bom, ó Deus, numa noite aqui nesse lugar, tendo ouvido o evangelho com fidelidade sendo pregado. Poder, ó Deus, experimentar a tua salvação. Pela instrumentalidade de tantas pessoas, ó Deus. De fato, muitas pessoas importantes, mas que não passam de martelos que se propuseram a pregar. Obrigado, Deus, porque por aqui muitos martelos já passaram. Manda, ó Deus, ainda muitos outros, sempre com um propósito. Não, ó Deus, de quebrar galhos, mas com o propósito de pregar a tua palavra. De anunciar Jesus Cristo, de viver Jesus Cristo. E de buscar, ó Deus, a glória de Jesus Cristo em tudo nas suas vidas. Isso deve ser o nosso propósito, Deus. Para isso tu nos criaste. Mas queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós nos desviamos disso. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E faz, ó Deus, com que essa igreja viva cada vez mais perfeita saúde no teu evangelho. Abençoa cada irmão,
abençoa cada líder, abençoa, Deus, cada pessoa que, tendo passado por aqui, agora se encontra servindo, como eu, em outra igreja, em outra denominação. Ó Deus, obrigado, porque aqui o Senhor nos ensinou tanto. Mas eu também quero te pedir, a Deus, por aquelas pessoas que por aqui passaram, que agora estão desviadas dos teus caminhos. Em nome de Jesus, resgata os teus filhos, ó Deus. Nós sabemos também de algumas pessoas, e lembramos, ó Deus, delas também nessa hora. Traz de volta, ó Deus, o teu filho. Aquelas ovelhas que se perderam em algum momento nesse caminho. Que o Senhor, ó Deus, traga conversão para os corações que ainda não foram convertidos. Mas traga também quebrantamento e arrependimento daqueles que estão em rebeldia contra o Senhor. Ó Deus, dá pureza à tua igreja, santidade, vontade, ó Deus, de se purificar de todo o pecado, vontade, ó Deus, sincera e ativa de ser fiel à tua palavra em tudo, Deus. Dá-nos, ó Deus, a mesma preocupação daqueles que nos legaram a fé, a preocupação de viver a fé, mas também, ó Deus, de não medir esforços na tarefa de levar a toda criatura o teu evangelho. Ó Deus, essa é a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.